Richard Gardner era um psiquiatra americano que trabalhava com custódias de crianças nas varas de família nos Estados Unidos da América, né? Isso lá nos anos 80. Então, esse senhor, que era psiquiatra, ele inventou da sua cabeça uma teoria chamada Síndrome de Alienação Parental. Segundo ele, né, as crianças e adolescentes que estavam envolvidos em disputas, né, de separações, em disputas de guardas, elas sofriam de uma alienação, uma espécie de uma lavagem cerebral que um dos cônjuges fazia com a criança a respeito do outro. Por exemplo, uma pessoa que fica falando mal do pai o tempo inteiro e colocando o filho contra o pai, ou ao contrário, né? O pai colocando o filho contra a mãe. Então, esse cidadão, ele montou toda uma teoria e ele cunhou, ele que fez esse termo, Síndrome de Alienação Parental, lá nos anos 80. E aí o que aconteceu? Aconteceu uma grande difusão, né, no Brasil, em todos os países aí da Europa. Essa síndrome agora era uma espécie de uma epidemia. Todas as crianças de pais separados começaram a ter essa síndrome de alienação parental. Tanto que lá nos anos 80, as crianças que eram filhos de pais separados, todos os problemas eram devido a isso. É os pais separados. Ela não aprende. É porque o pai é separado. Ela está muito agressiva. É porque os pais são separados. Ela está fazendo coisas erradas. É porque os pais são separados. Então, foi devido a isso, tá? Essa divulgação dessa síndrome aí em âmbito mundial. Só o quê? Que essa síndrome aí, ela tinha umas coisas assim que não estavam certas, né? Uma que as pessoas não tinham evidências científicas para mostrar que aquilo ali realmente era verdadeiro. Por quê? Porque as crianças, às vezes, eram tidas como síndrome de alienação parental porque elas estavam tristes, ou porque elas estavam deprimidas, ou porque elas começavam a ficar mais agressivas, né? Isso não ficou provado que era uma síndrome. Isso a gente observava no processo da separação dos pais. As crianças passam mesmo por uma adaptação, às vezes elas têm alteração de comportamento, mas nada assim tão grave, né? Que a criança comece a ser vista como um filho de pai separado, por isso que ele é problemático, né? Então, começaram a ficar muito preocupados, algumas questões aí começou a deixar a desejar para a ciência, né? Uma que não tinha evidência, então para ser ciência tem que ter evidência, viu? Não dá pra gente chegar aqui e dizer uma coisa da minha cabeça sem mostrar as evidências, né? Não adianta ficar fazendo que nem Chitãozinho e Chororó, negando as evidências, porque sem evidências não há ciência. Então, nesse tempo, meio que parou um pouco, né? Alguns cientistas começaram a discordar dessa síndrome, começaram a questionar, né, as evidências disso, onde é que estava, como é que se formava isso, podia ser várias outras coisas, o que a criança estava passando, né? Não necessariamente uma síndrome de alienação parental, e também desfavorecia pelo fato de que colocava a criança sempre contra o outro, né? Então, em 2006, aqui no Brasil, começou a Associação de Pais Separados, começaram a fazer um projeto-lei para ter a guarda compartilhada. Essa guarda compartilhada, ela veio com a intenção de que a criança não perdesse o vínculo familiar, nem com o pai e nem com a mãe. Dentro disso, algumas outras associações de pais separados não gostaram da ideia. Como assim?
Não. Mas ele vai fazer tal coisa, ou ela vai fazer tal coisa com meu filho, eu não quero que ele conviva com tal pessoa, e ela já está casada com outro, ele já está casado com outro, eu não quero compartilhar. Essas coisas começaram a surgir socialmente, né? E o que aconteceu? Tiraram das cinzas a síndrome de alienação parental. Começaram de novo aquela efervescência, a divulgação da alienação parental, que existe uma alienação, a gente sabe, né? Que tem muitos pais aí em processo de separação que começam a colocar o filho um contra o outro cônjuge. Isso a gente vê até nas redes sociais, isso aí, a gente vê aí famosos, né? Expondo seus filhos aí nas redes sociais, contra o pai ou contra a mãe. A gente vê pais aí, né, também famosos que foram presos, né, por injustamente por um tipo de alienação também parental, mas não é uma síndrome, não é uma doença. Mas dentro disso, os pais dessas associações que não queriam a guarda compartilhada entraram então com essa divulgação em massa dessa síndrome e fizeram o projeto-lei da Lei de Alienação Parental. Em 2010, essa lei foi promulgada e a Lei da Guarda Compartilhada, que visava o convívio familiar da criança com os dois pais, né, e mãe, um pai e a mãe, ela foi só promulgada em 2013, 3 anos depois. Então, quando essa lei virou lei em 2010, virou um furundunfo, porque muita gente começou a se questionar, os psicólogos começaram a se reunir com outros cientistas, com outros profissionais, com advogados. Então, fizeram várias discussões sobre isso. Cadê as evidências dessa síndrome? Como que pode isso agora ser lei? Tirar o dever, né? O dever não, o direito, da criança conviver com o pai e com a mãe, né? Como tirar? Então, eu não gosto do meu marido. Meu ex-marido é um porre. Ele foi muito ruim marido para mim. Então, consequentemente, ele não vai ser um bom pai e eu vou fazer de tudo para denegrir a imagem desse pai para o meu filho, para que ele não queira contato com esse pai. Isso também não é justo para a criança e não é nenhum jeito, né, visto com bons olhos, principalmente pela psicologia, né? Porque a psicologia, embora ela fale da família, embora ela questione às vezes as práticas educacionais, embora ela faça os pais analisar aí alguns comportamentos que eles estão tendo diante dos filhos, ela não quer separar nem filho, nem de pai, nem de mãe. Ela quer que a criança tenha um convívio com os dois, porque isso é o saudável, mesmo que os pais sejam separados. Então começou uma série de aflições, né, de conflitos. A teoria da SAP, né, foi comprovado, né, depois desses vários conflitos e várias reuniões aí, que ela tinha falta de evidência, a mãe que possuía a guarda conjunta ou exclusiva, ela constata que seu filho sofre de violência sexual pelo pai e leva o caso à justiça. E aí, o que acontece? Chega lá na justiça, inicia-se a apuração para averiguar, mas antes de terminar essa investigação, o pai obtém uma decisão da inversão da guarda na vara de família, tá? A mãe foi lá na justiça contra a violência e o pai foi lá na vara de família, ao mesmo tempo. Antes de terminar uma, ele já entrou lá na vara de família, sustentando uma falsa acusação, que é a indução, né, de falsas lembranças
por parte da mãe, para que passa assim, a mãe então passa a ser a alienadora, né? Veio esses argumentos começaram a aparecer na justiça da vara de família. Não, isso não aconteceu, isso foi uma falsa memória, foi uma memória implantada ali pela mãe, e a gente sabe também que isso acontece realmente, né? Então, começou a dar os disparates. Não, isso não pode acontecer. Por que acontecia? Porque os processos, eles tramitavam em varas distintas, né? Uma na vara da violência lá e outra na guarda da vara da família e a outra lá na violência criminal. Então, 80% das crianças e adolescentes que passam por processos de pais, de separação, elas sofrem de chantagem emocionais dos genitores. 80%, gente. 80% dos pais que estão se separando, eles ainda utilizam a chantagem emocional para convencer o filho de ficar ao seu lado. Mas vamos lembrar, né? A criança, ela não pode ter lado. Ela não tem lado. Ela não tem que ter lado. Por quê? Ela ama os dois. E não interessa se a minha mãe vai lá pro YouTube denegrir a imagem do meu pai e ficar falando mal do meu pai o tempo inteiro. Isso aí só vai piorar a cabeça da criança. Uma porque está sendo exposta lá pela mãe e outra porque a mãe está publicamente desvalorizando o meu pai, que eu amo e que é meu pai. Eu não tenho nada contra ele. Quem tem é a minha mãe. Enfim, coisas que acontecem aí, né? Que a gente vê na rede social, a gente vê em todas as redes aí, mães e pais fazendo isso. É mãe e pai famosos, viu? Né? Gente que tem estudo, viu? É gente até que mora na Europa, que não sai da Europa e que faz esse tipo de coisa aí com as crianças. Porque são adultos infantilizados e narcisistas. Então eles ficam fazendo a criança de joguete aí, que a gente já conversou sobre isso também, né? Por que essa alienação, essa lei também não foi assim tão, meu Deus, vamos levar ela a ponto de faca? Ela foi ligeirinho esquecida. Porque no Código Civil, na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente, já contam com um dispositivo adequado para lidar com um abuso de autoridade parental. Você sabe o que é isso? Abuso de parentalidade, de autoridade parental? Pois né, outro dia a gente vai fazer um vídeo só sobre isso, para a gente se autorizar, né? Porque, afinal de contas, esse canal aqui é para isso, é para saber o que nós estamos fazendo com as nossas crianças. O que? Para onde que nós estamos levando elas? Né? Para pacificação, é que não é desse jeito, né? Colocando pai contra filho, filho contra mãe, não é para pacificação. Então, em 2019, o Conselho Federal de Psicologia, ele organizou e publicou um caderno de texto debatendo só sobre alienação parental. Existe aí, vocês podem procurar. Sobre diferentes perspectivas, tá? Não foi só a perspectiva da psicologia, foi várias perspectivas aí que eles colocaram lá nesse manual. Essa publicação, ela foi feita através dos debates e ela foi promovida pelos conselhos de psicologia do país inteiro, tá? Lá no longo, em 2020, 2021, era isso aí que nós estávamos debatendo por aí, pela psicologia mundial ou do Brasil. Aí eles divulgaram, né, o Conselho Federal de Psicologia, em 2010, ele divulgou uma nota técnica sobre o impacto dessa lei. E nessa nota ele diz que a lei sugere que toda denúncia sem prova é falsa, desconsiderando casos de abuso sexual infantil em que não há vestígio físico
de que aqueles comportamentos exibidos em meio a conflitos familiares podem ser apontados como indício de alienação parental, tá? Então, ela não define também os parâmetros que devem nortear a tal da intervenção. Ela diz que vai ter uma intervenção familiar, mas ela não diz qual parâmetro dessa intervenção e também não diz quem é que vai fazer essa intervenção. E também ela coloca lá na lei como que deve ser a avaliação psicológica, e daí do eu e nós, né? Porque nós temos lá o nosso código, então, ético da nossa classe. Nós também temos as nossas leis lá, né, do Conselho Federal de Psicologia, que nos diz e nos orienta como fazer uma avaliação, de que modo, né, fazemos, quais as técnicas, até mesmo os testes que nós podemos usar. Então, nós não gostamos muito disso não, a gente vai ficar sujeita, né, à lei. E a psicologia, ela não contempla isso. E algumas das coisas lá também, que tem lá nessa lei, ela não contempla as normativas do Conselho Federal de Psicologia, que as normativas do Conselho determinam que os psicólogos e as psicólogas, na produção de documentos escritos resultantes de áreas de conhecimento científico comprovado. Se não está comprovado, não é ciência. Então, como nunca foi comprovado essa ideia aí dessa síndrome, né, parental, de alienação parental, o Conselho não aprovou essa lei. Então, diante disso, né, ele coloca uma recomendação para os psicólogos: não fundamentem suas análises e conclusões acerca dos membros do grupo familiar e das suas dinâmicas relacionadas em base assim, no ilícito civil, não como alienação parental. Não é para se fundamentar nesta lei, esta é a recomendação. Tá? Em situações que são estados a se manifestar, que a gente tenha que se manifestar sobre a ocorrência ou não de alienação parental, lá nos termos da lei, nós, psicólogos e psicólogas, nós precisamos contextualizar essa demanda e pronunciar. Nosso pronunciamento deve ser a partir da psicologia, não a partir da lei, tá? Não a partir de uma teoria que não teve evidências para ser comprovada como verdade, né? Então, nós optamos, então, por o termo alienação parental no documento de avaliação psicológica ou atendimento psicológico. A gente precisa evidenciar, tá? Eu posso até usar esse termo, uma alienação parental, mas tenho que evidenciar em cima de coisas contundentes. Por exemplo, uma coisa muito contundente que eu acho: não é direito tirar o convívio de um dos pais. Não é direito. Não é direito nós tirarmos esse direito da criança de poder conhecer o pai, conhecer a mãe, conviver com o pai, conviver com a mãe. A mãe tem problema, o pai tem problema, a criança tem esse direito de conviver mesmo assim com eles. Mas o pai é abusador. Então, nós vamos ter que ir lá na lei de quê? De violência sexual. Tem outras leis aí para a gente se fundamentar, tá bom? Então, fundamentação na alienação parental, ou se vai usar o termo alienação parental, que utilize, mas não sobre a ótica da lei ou da síndrome de alienação parental, mas sobre a ótica do bem-estar da criança. A criança está passando
por uma lavagem cerebral, né? Melhor do que alienação parental? Não sei qual que é pior, né? Então, o melhor mesmo é a gente nem usar esse termo aí, porque confunde muitas pessoas. Eu sei porque eu já usei isso, esse termo alienação parental, e aí acaba dando confusão, porque as pessoas estão achando que a gente está colocando essa síndrome aí como a nossa evidência, e não é, porque essa síndrome não tem evidência, tá bom? Então, é uma farsa a alienação parental? É uma farsa por quê? Porque ela se embasou em cima de uma teoria, de uma síndrome de alienação parental que nunca foi comprovada cientificamente. Então, ela é uma farsa.